Então passaríamos para a última intervenção do Vasco Estrela sobre o regulamento, o novo regulamento das associações. Antes de mais, muito boa tarde a todos. Cumprimentar a mesa e todos os presentes. Queria começar por, principalmente, agradecer à Associação do Preiro, na pessoa do seu presidente, a realização desta iniciativa. De facto, era um compromisso que existia já há algum tempo e, em boa hora, foi cumprido. E penso, por aquilo que me foi dado a observar desde o tempo que aqui estive, tem sido suficientemente produtivo. E queria também aproveitar para cumprimentar o Dr. Augusto, porque, de facto, por aquilo que eu percebi e por aquilo que me foi transmitido por algumas pessoas, foi extremamente importante aquilo que aqui nos disse, com uma clareza extraordinária, e penso que toda a gente ficou a perceber. E também toda a gente ficou mais preocupada, mas pronto, ficaram a perceber que têm razões para estar preocupados e também percebemos que somos todos humanos e, portanto, é importante. De facto, como há pouco estava a dizer, a Associação do Preiro, em boa hora, lançou esta iniciativa, este seminário, na sequência daquele que foi levado a efeito no Preiro já há bem mais de um ano, e penso que é um bom caminho que aqui está a começar a ser trilhado. Perdão, na Queixa Perra. A Queixa Perra é para vocês andam sempre agora a fazer atividades paralelas e, portanto, mas dizia eu que é um bom caminho e é um bom pronúncio. E pegava nas palavras que há pouco o nosso amigo de Rio Maior aqui nos disse, que de facto que a união é importante e que se conseguirem unir terão mais força e provavelmente conseguirão atingir outros objetivos. Já quando do encontro na Queixa Perra, essa questão foi levantada, que se calhar fazia sentido que se começassem a reunir mais vezes para falar de problemas que são comuns. Isto aplica-se não só às associações que aqui estão presentes, mas a muitas outras áreas de atividade do nosso Conselho, que cada vez mais temos de começar a perceber como é que nos podemos juntar mais vezes, falar dos nossos problemas, onde é que podemos encontrar melhores soluções. Falo, por exemplo, da Associação de Caçadores, que a Câmara está para promover um encontro a muito breve prazo. Falo, por exemplo, das IPSS. Falo, por exemplo, das associações que têm desporto. Associações que fazem atividades similares em várias localidades do nosso Conselho e que, por vezes, andam encavalitadas umas nas outras. E, portanto, faz sentido que estes encontros aconteçam e, mais do que isso, faz sentido que se fale cada vez mais. E, portanto, a primeira ideia que vos queria deixar era esta e manifestar a total disponibilidade da Câmara Municipal de Nação para convosco trabalhar naquilo que entenderem que nós podemos ajudar. Novo, o regulamento foi isso essencialmente que o Dr. Nuno Neto pediu para eu aqui com alguma brevidade poder falar. E sobre isto dizer-vos duas ou três coisas antes de passar à apresentação deste regulamento. Em primeiro lugar, queria deixar com toda a justiça e, enfim, penso que já me conhecem o suficiente para perceber que tento de alguma forma ser justo, queria deixar aqui a minha homenagem, entre aspas, ao meu reconhecimento ao Dr. Nuno Neto pelo trabalho que aqui vou apresentar. Este trabalho que eu vou apresentar não é da minha autoria, é da autoria do Dr. Nuno Neto, e também dizer que grande parte do regulamento, ou muito do que está no regulamento, teve o seu extraordinário contributo. E, portanto, é justo que eu diga isto, apesar de não ter sido aprovado pela Câmara, enfim, o partido que eu represento tem maioria, mas foi muito, em grande parte, o trabalho do Dr. Nuno Neto e, portanto, também do vereador César, e eu queria fazer por a verdade, como penso que é justo que o faça. Este regulamento que aqui hoje vamos apresentar, ou que vou apresentar, já foi aprovado em reunião de Câmara, finalmente na passada quarta-feira, depois de várias versões e de vários contributos, foi recebendo ao longo das últimas semanas e depois de ter sido validado e devidamente verificado por um jurista habilitado, muito habilitado nesta matéria. E, portanto, aquilo que nós percebemos na Câmara é que o regulamento que está em vigor e que todos vocês
conhecem e que basicamente servia para atribuir os subsídios que todos recebiam, era um regulamento que, enfim, necessitava de ser adaptado a novas realidades, que não são tão novas quanto isso, mas nós percebíamos que não respondia de forma adequada à realidade associativa do Conselho, misturava e mistura muito das associações, daquilo que elas representam, e há associações muito diferentes, com níveis de atividade e de regularidade completamente diferentes, e portanto está tudo no mesmo bolo, podia criar muitas vezes, e criava seguramente, situações de alguma injustiça. Por outro lado, também foi nosso objetivo simplificar ao máximo a apresentação das candidaturas. Vocês podem não ter essa noção, mas das mais de 50 candidaturas que nós analisávamos todos os anos, das mais de 50, nós tínhamos pelo menos 44 ou 45 tipos diferentes. Isto a vos dizer que cada associação fazia a apresentação dos documentos à sua maneira. Eu recordo isto várias vezes, e às vezes até brinco com o Dr. Nuno Neto sobre isto. Num dos anos ele pediu, e bem, para verificar as candidaturas que tinham sido apresentadas. Tinha algumas dúvidas na atribuição de alguns subsídios. E ele, depois de perder umas horas a olhar para os documentos, dizia: pá, realmente isto é uma confusão, como é que é possível, às vezes, conseguirmos ter a certeza que estamos a atribuir com 100% de rigor os valores que cada associação pudesse vir a receber. E, portanto, houve necessidade também, sob esse ponto de vista, de tentarmos ao máximo simplificar as coisas, sendo certo que, e eu quero deixar bem vicada esta nota, sendo certo que a possibilidade de haverem injustiças relativas mantém-se, irão ser sempre mantidas. Eu acho que é quase da natureza humana, é naturalmente da natureza humana, haver erro. E no nosso caso, e quando a Câmara analisa as atividades e quando analisa e eventualmente até o seu impacto, pode naturalmente estar a cometer alguns erros ou alguns lapsos que eu vos queria transmitir, que são obviamente involuntários. Também percebemos todos que cada uma das associações entende que provavelmente mereceria um pouco mais, ou que a associação do vizinho se calhar não merecia tanto como recebeu. Isso também, enfim, é normal que assim aconteça, mas aquilo que eu vos quero também transmitir é que nunca houve da parte da Câmara nenhuma iniciativa no sentido de beneficiar ou prejudicar seja quem for. E, segundo me recordo, salvo erro, nunca foi atribuídos, estes subsídios nunca foram atribuídos, que não fosse por unanimidade dos 5 membros que compõem a Câmara Municipal. Neste regulamento houve também uma clara necessidade que nós verificamos de separar águas. E sobre esse ponto de vista, o tipo de apoio que vai ser implementado a partir da entrada em vigor deste novo regulamento será para a atividade regular, para as atividades específicas e para o apoio ao investimento. Basicamente, a atividade regular, aquilo que nós definimos por atividade regular, é a atividade da esmagadora maioria das associações que desenvolvem aquelas atividades que todos conhecem durante o ano e que, enfim, fazem os bailes, fazem a matança, fazem o torneio de sueca, fazem esse tipo de atividades. O apoio à atividade específica tem a ver com algumas associações que têm uma dimensão um pouco diferente, que não se misturam, ou que não se devem misturar com estas atividades que eu falei anteriormente e que devem ter aqui um tratamento diferente, até para, como eu disse há pouco, não criar injustiças em relação umas e às outras. E o apoio ao investimento é aquele apoio que vocês também todos sabem, que todos reclamam e que telefonam para a Câmara e que falam connosco, porque precisam do cimento, precisam da máquina, precisam de 2 ou 3 mil euros para acabar a cozinha, para fazer isto ou para fazer aquilo, e portanto nós temos também necessidade de começar a clarificar estas questões. Essencialmente porque as coisas também, sobre este ponto de vista, mudaram. E a Câmara hoje é também muito mais inspecionada, muito mais verificada. As coisas estão muito mais difíceis também para o nosso lado, não é só para o lado de quem faz os frangos e os pipis, é também para nós.
e todos temos de ter os devidos cuidados e devemos ser o máximo transparentes possíveis, porque, enfim, escusado será dizer que o dinheiro que nós distribuímos não é dinheiro meu, nem do Dr. Nuno Neto, é dinheiro de todos nós. E então agora pedir para começarmos, ia começar a falar sobre o regulamento e, portanto, como dizia, estes são os objetivos que nós preconizamos para este regulamento: o reforço do movimento associativo, o apoio às associações na realização das suas atividades e nos projetos em investimentos e em obras e equipamentos. Portanto, foi basicamente aquilo que eu anteriormente referi. Aqueles que podem beneficiar, as que estão legalmente constituídas nos termos da lei, nada de extraordinário, com sede, delegação ou filial no Conselho de Nação, que estejam ativas e que estejam inscritas no Registro Municipal de Associações. Em relação a isto, dizer-vos que não é nenhum bicho de sete cabeças. Temos um formulário que está feito, aliás está aqui, o Registro Municipal de Associações, tem uma ficha de inscrição, é preciso a cópia de identificação da pessoa coletiva, os estatutos e a ata de eleição e tomada de posse dos órgãos sociais. Atualização anual. Isto porquê? Para nós, também já existia neste regulamento, sabermos com quem é que estamos a lidar. Se ainda é o Sr. João ou se já passou a ser o Sr. Manel. Se bem se recorda, nós pedíamos sempre a cópia das atas das eleições dos órgãos sociais. E muitas vezes até havia, enfim, associações que diziam: bom, mas não houve eleições, será que eu tenho de enviar, não tenho de enviar? Bom, nós várias vezes dizíamos: bom, deixe estar, então não envie, se isso não mudou, não mudou. Também nunca fomos suficientemente rigorosos, porque também percebemos as dificuldades que muitas vezes existem das pessoas que trabalham, como há pouco também foi referido e bem, voluntariamente em prol das suas terras. Ainda estar a Câmara a ser um fator ainda de mais complicada, sempre com o complicómetro ligado, nós também entendemos que não deveria assim ser assim, mas vamos ter de alguma forma, ir aos poucos, ser um pouco mais exigentes, sem sermos forças de bloqueio. Então, por favor, apoio à atividade regular, que há pouco vos estava a dizer, o apoio às associações no desenvolvimento das suas atividades regulares, apoio financeiro, material e logístico, com base na atividade realizada no ano anterior. Portanto, quer isto dizer que os subsídios que nós vamos atribuir vão ser o reflexo daquilo que foi a vossa atividade no ano anterior. Portanto, em 2016 será o resultado da vossa atividade no ano 2015. As candidaturas serão em janeiro e fevereiro de cada ano, através de uma ficha de candidatura com as atividades desenvolvidas, os comprovativos das atividades realizadas e o relatório e contas do ano anterior. Os critérios de atribuição. Aquilo que a Câmara vai começar a fazer, vamos definir um montante anual que iremos consignar para os subsídios às associações e, a partir daí, iremos fazer a gestão deste dinheiro da seguinte maneira: uma percentagem deste montante será a repartir por todas as associações existentes e cumpram os critérios que há pouco foram mencionados, e o resto será a dividir através da pontuação de acordo com as atividades desenvolvidas no ano anterior. E a cada tipo de atividade será atribuído previamente uma pontuação em função da sua dimensão, importância e duração no tempo. Isto é um pouco aquilo que já existia. Como penso que se recordam, nós tínhamos atribuição de 5 pontos, ou dito de outra forma, através de 5 critérios, que eram as atividades de âmbito local, de âmbito de freguesia, de âmbito de concelho, regional e de âmbito nacional. E, portanto, será isso que provavelmente iremos definir em reunião de Câmara para ser a base e o critério fundamental para valorarmos as atividades que cada associação pode vir a desenvolver e que terá o respectivo apoio financeiro por parte da Câmara. O pagamento será no mês de abril. Esperamos conseguir também cumprir esta nossa intenção. Este é um exemplo daquilo que nós
que serve para vos explicar a forma como será distribuído este montante. Vamos supor que a Câmara define 50 mil euros por ano e que temos 50 associações candidatas. Vamos imaginar que 30% desse valor era aquilo que nós decidíamos que era repartir por todas as associações, portanto dava 15 mil euros, e que os restantes 70% seriam para as atividades que foram desenvolvidas. Vamos imaginar que a pontuação total obtida seria 2.000 pontos e que a pontuação da associação A seria 75 pontos. E, portanto, este era o resultado que a associação teria. A componente fixa de 300 euros, que há pouco foi referido, portanto, o valor a dividir por todos. A componente variável, de acordo com a pontuação que foi obtida através das atividades desenvolvidas, e, portanto, daria um total, neste caso, de 1.612,50 euros, que correspondem a 300 euros da dotação da componente fixa e mais 1.312 euros do valor variável. Apoio às atividades específicas. Como há pouco referi, há associações, e há também associações que, pela sua dimensão e pela atividade que é desenvolvida, que não justifica e não é justo, até para as outras que se dedicam mais às atividades regulares, que pudessem também estar colocadas, digamos, neste bolo. E, portanto, criamos as atividades específicas, que também pode ser também uma forma de as outras associações poderem vir a terem financiamento. Vamos supor que uma associação, enfim, até mais pequena, entre aspas, e este pequeno entre aspas, tem uma ideia de ter uma iniciativa que vai um pouco fora daquilo que era a sua atividade regular. E, portanto, teria de ter aqui, poderá começar a vir a ter aqui uma forma de ter um apoio diferenciado por parte da Câmara. Isso acontece algumas vezes, nós somos confrontados com um ou com outro pedido de uma outra associação que teve uma ideia, teve uma sugestão, há uma possibilidade de fazer algo diferente que surge a meio do ano que não estava previsto e, portanto, vem ter com a Câmara para nós podermos vir a ajudar essa atividade em concreto. E, portanto, será através deste apoio das atividades específicas, será uma candidatura que estará aberta, digamos, durante todo o ano. Terá também a ficha de candidatura disponibilizada pela Câmara, o orçamento da atividade e o relatório de contas do ano anterior, que são as condições, ou melhor, os documentos necessários para nós podermos apoiar essa iniciativa. E, portanto, como aqui está descrito, o apoio tem a ver, de facto, com objetivos específicos que nós entendemos que devem ser apoiados. Apoio ao investimento. Várias vezes durante o ano somos confrontados com este tipo de apoio, todos sabem isso, todos recorrem à Câmara para, de alguma forma, podermos apoiar as sedes, os terrenos, fazer obras, é preciso uma lata de tinta, é preciso mais uns blocos, enfim, todos sabem como é que estas coisas funcionam e, portanto, vamos também tentar criar aqui algumas regras para que isto corra melhor. As finalidades: aquisição de terrenos, realização de obras de construção e remodelação de imóveis, aquisição de bens, de equipamentos duradouros, que tendo em conta a relevância e o impacto que estes poderão ter na atividade da associação. Tipos de apoio: basicamente aquilo que já nós fazemos, também conhecem. Apoio financeiro, elaboração de projetos, cedência de materiais de construção, máquinas e meios humanos, e isenção total ou parcial dos custos das licenças e das taxas. Montantes máximos dos apoios. Este é sempre um problema que nós temos e que estamos a sentir isso regularmente. É porque é que damos 2.500 a um e 2.250 ao outro, ou 3.000 ou 4.000. Nós temos tido na Câmara, temos tentado ser equilibrados nesta distribuição destes montantes, tendo em conta o valor global dos investimentos que nos são propostos, mas também sentimos que, por vezes, podemos estar a ser injustos com a Associação A ou com a Associação B. E, portanto, aquilo que nós tentamos aqui definir foi, digamos, balizas para vocês também saberem com aquilo que podem contar.
e temos investimentos até 1.000 euros, nós podemos apoiar até 100% do valor do investimento. Atenção ao que ali está escrito, até 100% do valor do investimento, não é 100% do valor do investimento. Portanto, não é chegarem à Câmara com 990 euros de investimento e partirem do princípio que a Câmara dá 990 euros de investimento. Já estou a ver aqui alguns sorrisos, isto depois era assim, uma coisa muito simples, não é? Mas pronto, é até 100% do investimento que depois terá de ser devidamente avaliado. Entre 1.500 e 5.000 euros até 75% do valor do investimento, de mais de 10.000 euros até 50% do valor do investimento, com o máximo de 10.000 euros, investimentos entre 5 e 10.000 euros até 50% do valor do investimento. Obviamente que a Câmara, e quem compõe a Câmara, terá o bom senso de perceber os investimentos que são feitos, como é que são feitos, por quem é que são feitos. Isto terá de ser assim, penso que compreendem que não é todos os anos a mesma associação poder lá ir à Câmara propor um investimento de 10.000 euros no pressuposto que a Câmara está sempre a financiar aquela associação com base neste regulamento. Poderá acontecer ou não acontecer, mas é pouco provável que aconteça, até por critérios de justiça que teremos de ter e que todos, penso eu, que compreendem. Temos também os requisitos, os documentos têm de ser entregues, a ficha de candidatura, o orçamento, o relatório de contas do ano anterior e outros documentos que a Câmara entenda solicitar. Disposições gerais, contratos de programa. A partir da entrada em vigor deste regulamento, todos os apoios terão de ser reduzidos a escrito. Há, de facto, aqui esta necessidade. Em relação a isso, também não se preocupem. Nós temos contratos de programa tipo, estão devidamente feitos. Portanto, basicamente, é pôr o nome da associação, o montante a atribuir e ser assinado por mim ou pelo vice-presidente e pelo representante da associação e, portanto, isto não é nenhum bicho de 7 cabeças. É só para a Câmara ficar devidamente documentada, para vocês também, e para que alguém que visite a Câmara, ou porque passou por uma ação, ou porque alguém telefonou para vir a ação verificar as contas, porque nós somos gente que não trata bem dos dinheiros, saber com aquilo que está a passar. E, portanto, vamos começar a reduzir estes apoios por escrito. Penso que todos compreendem as razões por que o vamos começar a fazer. Isto não é criar mais burocracia, como vos disse, é uma coisa muito simples. Portanto, não terá aqui nenhum tipo de problema. Os documentos para o pagamento dos apoios, também já todos conhecem isto. O recibo correspondente do apoio a receber e os documentos comprovativos da despesa efetuada, quando for esse o caso, e os comprovativos da situação regularizada com o fisco e com a segurança social. E, portanto, é este o regulamento que nós vamos submeter à aprovação da Assembleia Municipal, espero que ainda durante o mês de abril, e isso implicará que para este ano possa haver aqui alguma derrapagem na atribuição dos subsídios para ver se ainda conseguíamos que este regulamento fosse aplicável ainda no ano que estamos, os subsídios para este ano. Vamos tentar que isso aconteça e pensamos que vai ser possível que isso possa realmente suceder. Eu, para terminar, e sem prejuízo das perguntas que queiram fazer, e dirigindo-me ali, o Dr. Nuno Neto pediu para já fazer desta minha intervenção a sessão de encerramento, dizer-vos mais duas ou três coisas. Este regulamento que agora vai ser colocado à discussão pública, e sobre isto também dizer-vos que terão a oportunidade, se assim entenderem, de ainda darem algumas sugestões para o mesmo, dizia eu que pensamos que é um regulamento que retrata as associações do nosso Conselho nas suas mais variadas áreas e até tendo em conta as diversas especificidades que cada uma delas tem. E, portanto, não sendo o regulamento perfeito, portanto, suponho que isso não existirá, é um regulamento que defende a Câmara Municipal, defende aqueles que decidem os apoios a dar e penso que também defende as associações e os seus dirigentes. E
queria também dizer o seguinte: a Câmara, penso, e acho que com alguma justiça isso tem sido reconhecido pela generalidade das associações, tem ao longo dos anos dado vários apoios a várias associações e não temos recusado nem regateado esforços dentro daquilo que nos é possível para podermos contribuir para que as associações melhorem as suas instalações, desenvolvam as suas atividades e tenham as melhores condições possíveis para que os problemas que são inerentes às vossas atividades possam surgir cada vez menos. E fazemos isto porque reconhecemos, e enfim, quem também tem tido algum cuidado a ouvir aquilo que eu tenho dito e que a Câmara tem dito, porque reconhecemos a importância que cada um de vocês e cada uma das associações que vocês representam tem para a sua terra, para a sua freguesia e para o todo no concelho. Aqueles valores que há pouco foram aqui falados, da importância social e económica que as associações têm no concelho, a Câmara Municipal de Nação também não o esquece. E temos várias vezes dito isso em público, que reconhecemos o esforço que todos vocês fazem, todos, sem exceção, todos de uma forma desinteressada trabalham em prol das associações, e por percebermos isso é que eu vos queria aqui garantir que este regulamento não servirá para dificultar a vida. Antes, pelo contrário, até é provável que aquilo que nós temos atribuído às associações possa vir a ser de alguma forma aumentado. Mas temos de ter aqui alguns critérios também mais apertados e mais finos, como há pouco vos disse, para também nos podermos defender. E queria também dizer, com total sinceridade e na presença de todos, que temos também de perceber os tempos que estamos a viver, as dificuldades inerentes à situação, enfim, que o país viveu e que de alguma forma ainda vive, os constrangimentos financeiros que a Câmara Municipal de Nação cada vez mais tem e que não são, penso eu, nenhuma surpresa para ninguém, face às reduções de verbas que sofremos nos últimos anos, aos apoios que temos sempre dado, e isto tudo para dizer que temos todos de perceber até onde é que podemos caminhar. E não podemos, e não podem, todos vocês, também contar que seja a Câmara que esteja sempre disponível para dar tudo aquilo que vocês acham que merecem. Vocês até merecem, não é esse o problema. O problema é se nós podemos dar e temos condições para o dar. Porque não é o facto da associação A, B ou C ter este ou aquele equipamento que todas têm de ter este ou aquele equipamento. Eu percebo que todos querem, todos entendem que têm direito, mas todos na nossa vida entendemos que temos direito a quase tudo. E também na nossa vida nós não temos hipótese de ter quase tudo. E portanto a Câmara também aqui terá de perceber até onde é que pode ir ajudar esta ou aquela associação. Não porque ajudou a associação anterior ou vai ajudar a associação que vai pedir a seguir. Não é essa a questão, é critérios de alguma razoabilidade que nós temos de ir tendo. E como eu disse há pouco, nós temos tentado nos últimos tempos, nomeadamente em termos dos apoios que temos dado para as instalações, ter critérios que com facilidade podem ser escrutinados por todos e acho que estamos todos na Câmara muito tranquilos em relação a isso. Mas cometemos injustiças, nós também percebemos isso. E este regulamento acho que vem de alguma forma colmatar essas possíveis falhas que nós podemos vir a ter. E mesmo para terminar, voltaria àquele apelo que já aqui foi feito e que eu acho que é importante. Temos todos de perceber como é que nos podemos unir mais em prol de objetivos comuns, como é que entre vocês podem partilhar mais coisas, mais equipamentos, mais atividades em conjunto, para não nos metermos todos a fazer o mesmo, na certeza que se formos mais unidos, provavelmente mais fácil se torna atingir os nossos objetivos. Eu percebi há pouco daquilo que o nosso amigo Augusto disse, da hipótese de as associações não fazerem as festas ou as romarias ou as atividades umas em cima das outras. Falar nisto nesta sala ou neste conselho seria uma carga de trabalhos, como todos percebem. Basta perceber os fins de semana que temos no verão e as festas que nós temos. Volta e meia alguém me fala nisto ao ouvido, e isso é de alguém dessa associação, e pergunto logo se está disponível para ceder, mudar a festa
a sua própria festa nesse fim de semana. E depois nem todos estão, há sempre estes problemas e, portanto, acho que noutros assuntos, provavelmente com bom senso e sem que ninguém passe por cima de ninguém, é possível que as coisas possam continuem a ser assim, desde que seja possível que todos compreendam que há espaço para todos dentro de alguns limites. Terminaria mesmo, uma vez mais, por agradecer à Associação do Pereira esta iniciativa e agradecer muito a todos vocês pelo trabalho que têm desenvolvido em prol das vossas terras, das vossas freguesias e dos vossos concelhos. Em muitas localidades, se não fossem as associações que vocês representam, infelizmente, e digo isto com natural mágoa, infelizmente não existia vida coletiva e comunitária nessas localidades. E, portanto, se existe, é porque há pessoas como vocês que dão do vosso tempo, que retiram à vossa família e que às vezes eu até... as coisas deviam ser um bocado ao contrário. Às vezes, quando vêm ter com a Câmara e pedir, até pedem desculpa por pedir. Vocês não têm de pedir desculpa por pedir, antes pelo contrário. A Câmara é que deve agradecer por vocês virem pedir. E eu agora também tenho a obrigação de pedir desculpa, porque nem sempre nós podemos fazer tudo aquilo que vocês necessitariam e merecem. Mas nós também temos limites e eu acho que também a regra do bom senso vocês conseguem perceber isso. Uma vez mais, obrigado a todos.